Se prega muito nas igrejas pentecostais e neopentecostais que a pessoa, para receber o Espírito Santo, uma pessoa batizada no Espírito Santo, ela tem que falar em línguas. Tem que falar em línguas, tem que ter o dom de línguas. Ou seja, nós vamos rasgar cartas de Gálatas, onde diz que os dons, os frutos do Espírito é amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão e domínio próprio. O primeiro fruto do Espírito, o primeiro dom da pessoa que é batizada no Espírito Santo é o amor. Ela vai amar ao próximo, ela vai saber abençoar ao próximo. Ou seja, Jesus, então, como vocês me explicam o que aconteceu lá no batismo? Jesus não falou em línguas. Ou seja, então Jesus não foi batizado no Espírito Santo? O que foi aquilo que aconteceu? Que quando ele foi, João Batista mergulhou na água e trouxe ele, desceu uma pomba, o Espírito desceu em forma de pomba, e Deus falou do alto do céu, que todos ouviram: esse é meu filho amado. O que é aquilo? Onde está na Bíblia que para mim ser batizado no Espírito Santo, para mim ser batizado e cheio do Espírito Santo, eu tenho que falar em línguas? Pedro não falou em língua, Marcos não falou em língua, Lucas não falou em línguas, Tiago não falou em línguas, Tomé não falou em línguas, Maria Madalena não falou em língua, Maria, mãe de Jesus, nunca falou em línguas. E aí você vai pegando todos os discípulos, ninguém falou em línguas. O próprio Filho de Deus, enquanto ele esteve nessa terra, mesmo depois da sua morte, que ele apareceu para os discípulos, ele ficou por volta de 100 dias, ele nunca falou em línguas. Onde vocês tiraram que para ser batizado no Espírito Santo tem que falar em línguas? Sendo que a línguas na Bíblia, que é relacionada em Atos, era para usar para evangelizar. As pessoas precisavam ouvir o evangelho. Ali tinha várias nações e cada um ouvia na sua própria língua. Pedro pregava na língua dele, nativa dele, e todos ali ouviam na sua própria língua. Esse era o dom de línguas. Eu não tenho que falar em línguas estranhas para ser batizado no Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo na minha vida. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, do mal e nos faz nova criatura através de Cristo Jesus. Você tem o Espírito Santo. A partir do momento que a pessoa aceitou Cristo na sua vida e confessou Ele como seu Salvador, ela recebe automaticamente o Espírito Santo. Ela não precisa nem batizar para receber o Espírito Santo. Ela já recebeu sobre ela o Espírito Santo. Não tem que batizar, não tem que falar em línguas para receber o Espírito Santo. E que negócio é esse que os crentes vão no culto de domingo a domingo e todo culto tem que fazer oração? Receba o Espírito Santo. Fala em língua. Que espírito é esse que todo dia tem que estar pedindo para entrar na sua vida? A partir do momento que você entregou sua vida a Cristo, reconheceu Jesus, ele só sai de você se você pecar. Se você falar, eu não quero mais servir a Cristo, aí ele sai de você. Do contrário, se você está mantendo os caminhos do Senhor, obedecendo na santidade, andando na palavra do Senhor, você está com o Espírito Santo na sua vida. Você não tem que ficar todo culto pedindo: batiza-me com o Espírito Santo. Senhor, batiza. Pastor está orando todo culto para as mesmas pessoas aí, para os membros aí que são batizados. Batiza esse povo com o Espírito Santo. Que Espírito Santo é esse? Michuruco é esse? Que ele sai de você e só está em você durante o culto. Acabou o culto, no próximo culto tem que orar para ele entrar em você de novo. Me explica que espírito é. Esse espírito é de Satanás. Esse espírito é de Satanás, porque o espírito que habita em mim, que é o Espírito Santo de Deus, ele nunca sai de mim. Ele está constantemente na minha vida e é Ele que me permite abrir a boca e te orientar, te abrir seus olhos contra vigaristas, contra charlatões que pregam que você tem que falar em línguas para receber o Espírito Santo. O sinal que você tem o Espírito Santo é que você tem que falar em línguas. Não existe isso. Jesus nunca falou em línguas e ele tinha o Espírito Santo. Os discípulos nunca falaram em línguas. Paulo era o cara superdotado. Ele falava em 8 idiomas, ele falava em 8 línguas. E mesmo assim, ele tinha o Espírito Santo, ele não usava os dons de línguas dele para pregar, ele pregava na sua língua nativa e ele tinha o Espírito Santo. Então, fique atento, examine as Escrituras, não vá acreditando em tudo que se fala dentro de sinagogas. Você pode estar indo para o inferno e sendo mal orientado e vai perder sua salvação por falta de examinar as Escrituras.